Glória a Deus, já estamos conectando o nosso canal do YouTube. Glória a Deus, louvado é o Senhor. Mais uma vez estamos aí conectados ao vivo pelo nosso canal do YouTube. Estamos começando a nossa quinta e última aula de angelologia. Hoje é o encerramento da matéria. Na segunda-feira iniciaremos a semana da cristologia. Estamos nessa síntese, estamos sintetizando o nosso curso básico em teologia, realizando aí uma matéria por semana. Já vamos adentrar nossa sétima matéria já. Segunda-feira, a nossa matéria de cristologia. Você que está me acompanhando aí neste momento, através do nosso canal aí do YouTube, através do nosso canal do Twitch, através do nosso site. Hoje nós não estaremos transmitindo pelo Facebook, estaremos transmitindo, não haverá transmissão pela nossa página do Facebook hoje, tá ok? Hoje nós estamos só pelo canal do YouTube e pelo Twitch e o nosso site. Deus abençoe, irmão Osmar, já está por aí, graça e paz. Nosso irmão Marvin também já está aí. Deus abençoe, irmão Marvin. Eduardo já está aí. Hoje eu estou com um microfonezinho aqui, irmãos. Eu arrumei o microfonezinho aqui porque o nosso áudio começou a dar muito problema. Eu arrumei o microfone aqui para ficar um áudio melhor. Nosso irmão presbítero Daniel já está conosco aí. Ô, glória! Nosso canal do YouTube já está conosco aí. Já viu que ele já postou um Eita Glória aí? Continue conosco, nós vamos dar início ao encerramento da nossa aula de angelologia. Essa é a nossa quinta aula. E cada matéria nós fechamos com 5 videoaulas, com 5 aulas aí online. Nós vamos fazer aqui um fechamento hoje. Que Deus possa nos abençoar grandemente sobre o assunto que nós iremos tratar na noite de hoje, neste sábado abençoado aí. Amém, meus queridos? Vamos lá, vamos começar daqui a pouco a nossa aula. Já vão se achegando, já vão se conectando. Glória a Deus. Deus tem sido bondoso para conosco. Cadê os irmãos? Vamos lá, meus amados, podemos começar a nossa aula. Já está todo mundo aí? Os irmãos já estão aí? Glória a Deus. Já chegou aí a nossa irmã Raquel, já está aí, glória a Deus, a paz do Senhor, está no nosso canal do Twitch. Temos aqui alguns espectadores do nosso canal do YouTube, Deus abençoe a vida de vocês, que estão nos acompanhando aí pelo nosso canal CETAD do YouTube. Nós estamos também no YouTube. Nós hoje não estaremos transmitindo pela nossa página do Facebook, tá ok? Então na nossa página sempre transmitimos, sempre fazemos essa transmissão ao vivo pela nossa página do Facebook, pelo YouTube, também pelo nosso canal do Twitch, mas excepcionalmente hoje nós não transmitiremos esta videoaula pelo Facebook, somente pelo canal do YouTube e pelo nosso canal oficial do Twitch aí, tá? Aí já está a Eliane também, Deus abençoe, já está conosco aí. O áudio hoje está bom, né, irmãos? Está bom o áudio aí hoje? Hoje está bom o áudio, né? Arrumamos um microfone abençoado aqui. Aí hoje, então, o áudio tá bom, tá perfeito. Hoje todo mundo tá me ouvindo. Compartilha aí, irmãos. Já posta aí no nosso grupo que nós já estamos em aula. Glória a Deus. Vamos começar aí a nossa aula de angelologia. Graças a Deus. Então vamos lá começar a nossa aula. Bom, graças a Deus estamos aqui transmitindo aos irmãos mais uma aula de angelologia. Hoje se trata aí do nosso encerramento, a nossa última aula da matéria de angelologia. Vamos fazer alguns fechamentos para encerrarmos aí provisoriamente, Nós temos aí o nosso médio bacharel, onde nós nos aprofundaremos mais em cada situação, em cada matéria. Mas como nós estamos fazendo uma síntese do básico em teologia, você está tendo 5 aulas bem escolhidas, bem separadas, daquilo que o aluno teológico, o aluno de teologia tem que ter por base,
e nós iremos trabalhar essas bases mais na frente. Então, continue conosco. Estudar não é fácil, exige um esforço. Quem quer aprender tem que se dedicar aos estudos, porque só aprendemos se buscarmos. Bom, então nós estamos aí. Deus abençoe. Microfone novo, hein? Ô, glória! Glória a Deus. Então vamos começar aqui, meus irmãos. Bom, nós estamos falando sobre a categoria angelical. Na aula passada nós falamos acerca da categoria dos anjos celestiais. Falamos acerca do anjo, do arcanjo, do serafim, do querubim. Não nos aprofundamos muito, porque esse não é o nosso intuito. Nós estamos sintetizando conhecimento para que mais tarde, no médio bacharel, nós possamos nos aprofundarmos, então, em alguns mistérios. Quero reforçar aqui, irmãos, olha, entra lá no nosso site, faça a sua matrícula para o nosso curso de hebraico, vai ser maravilhoso esse curso. Você vai receber uma apostila, viu, em PDF, vai receber uma apostila em PDF. Você poderá imprimi-la depois, encaderná-la e guardá-la com o nosso curso básico do hebraico. Ali vai ter as letras, nós vamos estudar letra por letra, vamos formar palavras, vamos examinar algumas passagens bíblicas que são interpretadas erroneamente, porque são interpretadas das traduções latinas, das traduções do grego, e acaba se perdendo muito da realidade e da revelação de Deus. Então nós vamos estudar algumas passagens que iremos ficar maravilhados com estas passagens. Então faça o seu curso do hebraico. Esse curso será dado em 2 meses, serão 2 meses de aula, porque não é uma matéria tão fácil de nós assimilarmos. Então vai ter exercícios para você exercitar, e nós vamos ter aí 2 meses, mais ou menos aí, mais de 20 aulas, serão mais de 20 videoaulas sobre o hebraico. Então, faça sua matrícula. Esse curso não ficará disponível no YouTube, tá? Nós não vamos disponibilizar esse curso no YouTube. Esse curso ele vai ser uma plataforma da CETAAD, onde o aluno matriculado terá acesso a essa plataforma de estudo. E as transmissões também serão transmitidas numa plataforma que não será aí para qualquer pessoa entrar e assistir. Não, esse curso será um curso exclusivo da Faculdade Teológica CETAAD. Ela não está no projeto Teologia para Todos, nesse curso básico de teologia que estamos fazendo essa síntese. Então é muito bom que você faça sua matrícula para você participar, para que nós estarmos comunicando a você quando formos iniciar, e aí sim, você vai iniciar o curso, você vai ser orientado, nós vamos passar exercícios, serão 3 aulas por semana, não serão todos os dias, serão 3 aulas por semana, porque você vai ter tempo para fazer os exercícios e os treinamentos da língua hebraica que nós iremos passar, tá bom? Então vai ser uma matéria muito boa, você não irá se arrepender. O custo da matéria é de R$50, então R$50 você vai ter aí toda uma estrutura para aprender aí o hebraico. Então, faça essa matrícula que você não irá se arrepender, tá? O custo-benefício será muito bom para a sua vida espiritual e também. Então, fique aí conosco. Deus abençoe a todos, já estamos aí, alguns irmãos já se achegaram, já deram sinal de vida. De vez em quando dá um sinal de vida aí, meu irmão, para mim saber que você está aí, tá bom? Dá um sinalzinho de vida aí, fala, ô pastor, estou aqui, anda aí tô entendendo, estou acompanhando, dá um comunicado aí para mim saber que você está nos acompanhando. O áudio está em perfeito estado, está me ouvindo bem? Estão aí acompanhando as minhas falas? Estamos com o microfonezinho, não é sem fio, estou meio amarrado nele aqui, mas nós ainda vamos adquirir o nosso microfone de lapela sem fio, que vai ficar melhor para termos mais liberdade aqui para lidar com o material didático, ler a Bíblia e demais assuntos. Mas por enquanto, vamos aí nessa nossa força. Meus amados irmãos, na aula passada nós falamos então acerca dos anjos. Nós vamos falar agora, para nós entendermos, dividir as classes angelicais no sentido de como estão comportadas esses seres angelicais aí. Então, nós podemos dividir 2 classes de seres celestiais, não somente anjos, mas seres celestiais. Eu vou pôr aqui
duas classes, tá bom? Então vamos por aqui, ó. Duas classes, ó, de seres celestiais. Anota aí. Duas classes de seres celestiais. Existe os seres celestiais ou os anjos, tá? Seres celestiais. Os livres, ó, os livres, anota aí. E os aprisionados. Os livres e os aprisionados. Ok? Existem os seres celestiais que estão livres e alguns seres celestiais que estão aprisionados em prisões aí eternas e que serão soltos em um determinado tempo. Então nós vamos dividir essas duas classes, os livres e os aprisionados. Entre essa distribuição dos seres celestiais livres, estão livres, nós temos aí os bons e os maus. Então, né, aqui, ó, dentro dessa categoria aqui, nós temos bons, ó, e os maus. Ok? Os bons e os maus. Os bons aqui são os que estão em conexão com Deus, ok? Ó. Yod Re, Vav Re, Yahweh, o todo e eterno Deus, que era, que é e que há de vir, que vive na eternidade. Então nós temos aí os bons e os maus. Então, os bons, nós já observamos aqui, ó, que existe 4 categorias de seres celestiais que são bons. 4 categorias. Temos aqui o anjo, arcanjo, serafim e o querubim. Ok? Nós já falamos desses seres. Na aula passada nós falamos um pouco e sobre o que cada um aí realiza. O anjo, que é mensageiro, você já sabe. O arcanjo, do grego arch, chefe. Então, chefe e anjo, arcanjo. Arch, chefe e anjo, mensageiro. O chefe dos mensageiros, o chefe dos anjos. E o anjo que é mensageiro. Falamos do serafim, seraf, que significa chama ardente, brasa, que é o que lida com o fogo, a brasa de fogo de Deus. Falamos do querubim, protetor, ou que cobre, né? Tem a ver com a glória de Deus. Toda vez que o querubim aparece na Bíblia, ele está em sintonia com a glória de Deus. Então nós falamos destes seres que são os anjos eleitos, ó, os santos anjos eleitos. Ok? São aqueles que escolheram permanecer na direção e na coordenação de Yahweh. Então eles não se afastaram de Deus. Então esses aqui são os bons que têm uma conexão direta com Deus, ó. Esses bons têm uma conexão direta com Deus. Estão ligados ao poder e à glória de Deus. Obedecem totalmente a Deus e cumprem as ordens de Deus. São cumpridores das ordens de Deus. Então temos aí os bons. E temos os maus, né? Então são seres celestiais que estão livres.
esses maus aqui, eles também estão livres, estão nos ares. Já falamos na aula passada sobre o lançamento que foi feito do diabo, do monte de Deus, para o espaço, e ali ele organizou o seu exército com aqueles que o acompanharam, e são eles os anjos maus, né? São seres celestiais da maldade, maus porque estão destituídos da glória de Deus, perderam a luz de Deus. Então nós temos aí os maus, tá? Esses maus, eu vou fazer eles de outra cor para ficar melhor aqui. Esses maus, aqui ó, não estão em conexão com Deus, ok? Eles estão em conexão com o diabo, ó, diabo. Eles estão em conexão com o diabo, o adversário, Satanás. Então, os anjos maus estão em conexão com o diabo e não com Deus. Então, nós temos esse grupo de seres celestiais livres, estão divididos entre bons e maus. Os bons estão em conexão com Deus e os maus estão em conexão com o diabo, este querubim ungido que foi lançado do monte de Deus e foi destituído da luz e da glória de Deus e perdeu a sua roupagem espiritual, perdeu a luz de Deus e se tornou o príncipe das trevas. Então, temos aí os bons e os maus. Até aí tudo bem? Até aí tudo bem, meus amados? Todo mundo acompanhando, bonitinho? Então, até aí tudo bem. E nós sabemos que a palavra de Deus, no Salmo, no Terrilim, Salmo 115, o verso 16, ó. Para aqui. No Salmo 115 e o verso 16. O que acontece nesse salmo? Vamos ver aí. Salmo 115 e o verso 16. Deixa eu abrir aqui a Bíblia. Vamos ler aí a palavra de Deus do Salmos. Salmo 115 e o verso 16. Olha o que diz o texto da palavra de Deus. Salmo 115, 16. Os mais altos céus são do Senhor. Os mais altos céus são do Senhor. Estamos falando, como já mostramos na aula passada, Auranos, Mesoranos, Eporanos. Então, Auranos é o primeiro céu, é o céu que nós vemos durante o dia, é onde está o ar atmosférico, né? Então, é o Auranos. Tá? Depois vem Mesoranos, que é onde está as estrelas, a lua, os planetas, é o céu intermediário ou segundo céu, é onde está a criação estelar de Deus e aonde está o trono do diabo. Ele não está debaixo da terra, ele está com o seu trono instaurado no Mesoranos, ok? E depois tem o terceiro céu, de uma ótica nossa da terra para o trono de Deus, o terceiro céu que é o Eporanos, grandioso, né? Então temos aí o Eporanos, que é o céu dos céus, e é o céu onde está a glória de Deus. Então nós vemos aí que o céu dos céus é de Deus, ó, 116, 115, verso 16. Os mais altos céus são do Senhor. Agora, o que mais que ele diz? Mas a terra deu ele aos filhos dos homens, ou seja, Deus ele deu a terra aos homens, aos filhos dos homens, foi dado a terra. Então nós vivemos nesta terra
porque ela foi dada a nós por Deus. Deus deu a terra aos filhos dos homens. Por isso estamos vivendo aqui. Porém, esses camaradas não podem estar vindo aqui. Para ter direito a morar nesta terra, só pode morar e estar nessa terra quem entra pela porta. Que porta é essa? A porta do nascimento, porque foi dada aos filhos dos homens. Então, se alguém quiser ficar nesta terra, tem que nascer como homem. Okay? Então, o diabo não pode fazer isso, ele não pode nascer de novo, ele não tem poder para criar um corpo, ele não tem poder para se fazer homem. Então, toda vez que eles entram no nosso plano terreno, eles estão ilegais. Segundo a palavra de Deus, estão como salteador e ladrões. E vêm para matar, roubar e destruir, e eles não têm autoridade ou legalidade para estar aqui. Por isso que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, temos poder e autoridade de expulsá-los até mesmo deste plano terreno, por esta autoridade que nos é dada por Cristo Jesus, porque eles não têm autoridade de Deus para estar aqui. Eles estão aqui erradamente. Mas qualquer anjo, qualquer um dos seres celestiais que estão em comunhão com Deus, podem estar na terra amando, com autoridade, com permissão de Yahweh. O próprio Cristo, ao entrar aqui na terra, ele teve que passar pela porta do nascimento. Diz lá Efésios, no capítulo de número 5, e o versículo 6 em diante, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e achado na forma de homem, sofreu até a morte e morte de cruz. Então lá em Filipenses, temos esta passagem, Filipenses capítulo 2, e o versículo 5 em diante. Tem esta passagem de que o próprio Cristo se fez homem para estar aqui. Tá? Então, a terra foi dada aos homens, essa foi uma determinação de Deus. Os céus são do Senhor, mas a terra foi dada aos homens. Muito bem. Só que o homem, quando houve o pecado aqui no Éden, quando Deus colocou o homem aqui no Éden, no Éden de Adão, no Éden de Adão, ou no Éden de Adão, quando Deus deu Éden, aí então Adão, os irmãos já conhecem a história, ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não sabemos que fruto é esse, não podemos aí, pastor, que fruto é esse? Ninguém sabe que fruto é, isso é um mistério, porque esse fruto é da árvore da vida, que está numa dimensão da eternidade, por isso nós não sabemos que fruto é. Ela não está ligada à dimensão terrena, porque esse Éden, nós vamos aprender isso em antropologia, este Éden terreno, ele era uma outra dimensão, por isso que Adão, ao pecar, não podia mais ficar aqui nesse Éden, ele tinha que sair, porque esse Éden foi criado por Deus. Deus plantou um jardim no Éden, em uma outra dimensão espiritual, onde o próprio Deus regia, como o rei, e deixava ali Adão como governador da província de Deus. Então nós vamos aprender isso em antropologia, não se preocupe, então não irei me aprofundar nesse assunto agora. Então, quando houve o pecado, houve um deslocamento temporal, e agora este homem, esta mulher não podia mais ficar nessa dimensão criada do jardim, dessa dimensão desse jardim criada no Éden, e eles tiveram que sair dessa dimensão, e como consequência, começaram então a sofrer a consequência do pecado que cometeram para com Deus, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. A partir daí, deste pecado, a terra se tornou maldita, ou seja, amaldiçoada. Olha aí,
Então a terra se tornou amaldiçoada. Isso está registrado lá no livro de Gênesis. Olha aí, olha o que diz a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo de número 3. Olha aí, capítulo de número 3 e o versículo 17. Olha aí na sua Bíblia. Gênesis 3:17. Ó. Ao homem disse: por que deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Maldita, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da sua vida. Olha aí, Gênesis 3:17. Maldita é a terra, Adão, por tua causa. Agora desceu uma maldição sobre a terra. E aí começou, através do pecado, foi dado legalidade para que estes anjos maus pudessem ter uma atuação sobre a terra e os homens que foram criados por Deus. Então há uma atuação espiritual sobre os homens. Vamos ler a palavra de Deus. Olha o que diz a Bíblia, a palavra do Senhor, lá no Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 30. Abra a sua Bíblia aí, no Evangelho escrito por João. Olha aí, João, capítulo de número 14 e o versículo 30. Capítulo 14, 30. Olha aí, João 14, 30. Ó, olha o que o próprio Senhor Jesus disse. Já não falarei muito convosco, pois se aproxima o príncipe deste mundo, e ele nada tem de mim. Então nós vemos aqui em João, isso, João 14, 30, 14, 30, ó, João 14, 30, ele é chamado de príncipe, príncipe deste mundo. Olha aí, príncipe deste mundo. Então temos aí em João registrado que onde o próprio Senhor Jesus declara que o diabo, o nosso adversário, ele é príncipe deste mundo, ok? Além de ser o príncipe deste mundo, o diabo também, ele aprisiona vidas. Ele aprisiona vidas. Lucas 13:16, ó. Lucas 13:16. Marca aí. Aprisiona vidas. Lucas 13:16. Olha o que diz aí a palavra de Deus. Isso é muito bom você saber para nós entendermos com quem estamos lidando. Lucas 13:16. Olha aí, o próprio Senhor Jesus é quem está falando. Lucas capítulo 13, versículo 16. E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Então, ele está dizendo, não convinha, mesmo sendo sábado, eu soltar, livrar esta mulher desta prisão. Ele está falando de uma prisão espiritual, a qual Satanás, olha quantos anos, há 18 anos Satanás tinha preso ela. Ou seja, ele estava oprimindo a vida espiritual dela por 18 anos. E aí no dia de sábado o próprio Senhor Jesus diz, não convinha eu libertar esta mulher da prisão? Então ele oprime vidas. Olha aí, ele é o príncipe deste mundo, ele oprime vidas, ok? Ele oprime vidas. Estas hostes do mal, eles oprimem vidas. Nós temos que entender isso aí. O que mais que ele faz? Ali oprime, e tem outra coisa, hein? Ele cega o entendimento deste mundo. Ele cega o entendimento. Ele cega o entendimento.
Quantas pessoas não estão com entendimento cego? Cego de entendimento. Olha aí, vamos ver isso aí? 2 Coríntios 4:4. Olha aí, 2 Coríntios 4:4. Olha aí como ele tem aí algumas coisas que ele faz. E tem gente que não está dando nada para ele, hein? Cuidado, meu irmão, desafia não. Desafia não. Olha, 2 aos Coríntios, abra a sua Bíblia aí, vamos ler um pouquinho, porque nós somos exploradores e os exploradores não só observam, não. Nós observamos, ouvimos, lemos e pesquisamos. Ó, vamos ler aí, 2 Coríntios, capítulo 4 e o versículo 4. Olha o que diz aí o texto. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste século... Olha, Paulo está dizendo que o diabo é o Deus deste século, né? Deste século, deste período, desta época, desta era. Está complicado, ele está atuando por aí. Tem gente que está achando que ele está lá no inferno, preso com um garfo na mão, tacando fogo no pessoal. Não, ele está atuante. Ele está aí atuando sobre esta terra que está debaixo de maldição. Você sabe o que é maldição? Maldição, ó. Maldição. Maldição é a união de duas palavras. É o mal mais adição. A adição é adição do mal. É um mal que foi adicionado, que foi somado, que foi adicionado a mais. Então, foi adicionado mais mal. Foi adicionado mais mal. Agora, quem criou o mal? Quem foi o criador do mal? Você sabe quem criou o mal? Sabe? Ó, Isaías 45:7. Vamos ver lá? Nós estamos falando do mal, né? Isaías 45:7. Abra a sua Bíblia aí, vamos ver lá. Isaías, capítulo 45. Vamos lá, explorador. Isaías 45 e o verso 7. Eu estou abrindo a minha Bíblia aqui, estou lendo, não tem nada programado não. Ó, estou com a minha Bíblia aqui, ó. Estou lendo a minha Bíblia. Tá? Isaías 45:7. Olha o que diz o texto da palavra de Deus. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Quem cria o mal, quem criou o mal foi Deus. Foi Deus que criou o mal. Tá? Foi Deus que criou o mal. Agora, que mal é esse que Deus criou? Perceba que existe dois mal. Existe dois mal. Ó, dois mal. Vou apagar aqui. Então aqui diz que Deus criou o mal. Dois mal. Ó, existe o mal com L e existe o mal com U. Tá? Tem o mal com L e tem o mal com U. O mal com L, ele é um substantivo. Ó. Substantivo. Ele é um substantivo, ou seja, ele dá aí uma ideia de consequência. É a consequência. São acontecimentos desagradáveis, acontecimentos perigosos. Então, ele é uma consequência. Então, este mal que Deus criou como consequência, consequência de suas atitudes. Este mal que Deus criou o mal como juízo, Ele criou o mal como juízo, ou seja, o mal
como justiça. Então, este mal aqui, Deus criou como, juízo, justiça, ok? Ele não criou o mal que faz mal para as pessoas. Ele criou o mal no sentido de justiça, o mal no sentido de juízo. É o mal. Como é que eu posso te explicar isso aqui? Quando Deus criou o mal, irmão, Deus ele é onisciente, onipresente e onipotente. Quando Deus, no princípio absoluto, já falamos disso na aula passada. O que é o princípio absoluto? O princípio absoluto é aquele princípio que não tinha nada, só tinha Deus. Só existia o único e verdadeiro Deus, Yahweh, neste princípio. Esse Deus que estava no princípio, como está registrado no Evangelho, escrito por João, no seu capítulo 1, no versículo 1. O que João escreveu? No princípio, porque João escreveu para os gentios, ele escreveu dando uma revelação espiritual, falando do Cristo que ascende a matéria. Isso que ele não é igual aos evangelhos sinópticos, não. Vamos falar disso quando estudarmos a matéria ou evangelho. Ainda tem muita coisa para nós vermos aí. Então ele escreve dizendo o seguinte: no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele está falando de um princípio absoluto. Nesse princípio absoluto, antes de Deus criar os céus e a terra, Deus já sabia que entre a sua criação celestial, um deles iria desobedecê-lo, um deles ia se rebelar contra ele, porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Deus conhecendo e já sabendo, tendo toda a onisciência do que aconteceria, lá no princípio, antes de tudo, Deus ele cria o mal como instrumento de justiça, como instrumento de juízo. Então ele cria o mal como um estado. Ele pega lá, ele cria lá, pega lá e ele cria o mal e deixa o mal guardado lá, criado, prontinho, é criado lá. Esse mal, com L, mal, ele cria este mal, com L, é mal com U. E este mal com U, ele é um adjetivo. Este mal com U, ele é um adjetivo. Aqui é um adjetivo. O mal com U, ele é um adjetivo. Tá? Então, ele tem a ver com caráter mal. Ele tem a ver com a malignidade, com aquela pessoa que é corrompida. Ou seja, é um adjetivo de algo ou alguém que pratica o mal, como caráter. Então, isso aqui tem a ver com caráter. Caráter. Com uma pessoa que pratica, faz o mal. Então é um adjetivo, tem a ver com caráter, tá? Esse aqui é o mal, tem a ver com algo ou alguém que o seu caráter é mal, ele faz malignidade, ele comete malignidade. Malignidade. Então ele faz malignidade, ele comete malignidade. Então, esse é o mal com U. Só que Deus ele cria o mal como instrumento de justiça, instrumento de juízo. E ele coloca lá, ele guarda lá. Aí Deus cria os seres, ele cria os céus. Ele cria então os anjos, arcanjos, serafim, querubim. Lá eles tinham lá o querubim ungido, segundo uma interpretação escatológica, espiritual,
como profecia profética, como uma revelação profética lá de Ezequiel, de Isaías. Então nós vemos que ele era um querubim ungido, que ele era uma árvore mais frondosa do que todas as árvores do Éden, do monte de Deus, do Éden espiritual de Deus. Nós vimos isso na nossa aula. Se você não assistiu às nossas aulas, assista lá que tem esse material. Então, temos aí este ser. Então, Deus já tinha criado o mal. Quando esse ser, por título de Eiléu, quando esse ser por título de Eiléu, se levanta contra Deus, almeja a querer aquilo que o próprio Deus possuía, e a palavra já diz que Deus não reparte a sua glória com ninguém. Então, quando ele almeja, Deus então pega o mal que Deus criou e aplica o mal como punição, aplica este mal, que é um substantivo, como consequência das atitudes. Ele aplica o mal do juízo, da justiça divina. E aí ele retira a roupagem celestial que Eiléu possuía. Ele tira todo aquele brilho, aquele resplendor, a sua autoridade no céu e lança ele do monte de Deus. E ele é lançado do monte de Deus. É o mal? É o mal. Você ser despojado daquilo que você tem, para você é o mal. Mas não é um mal que quer ver você destruído. Não, é um mal como consequência daquilo que você praticou. Então Deus cria este mal para que quando o diabo chegasse às suas extensões poderosas na terra, como estamos vendo, que ele é o príncipe deste mundo, ele oprime as vidas, ele cega o entendimento e ele começa a fazer mal, ele quer denigrir o caráter da humanidade, ele quer entrar e conturbar o conhecimento, para que ele não diga que ele criou o mal, porque até o mal foi Deus que criou. Ele deturpou o mal de instrumento de juízo que Deus criou. Até isso o diabo deturpou. E ele então fez o mal se tornar mal. E ele aplica este mal como adjetivo no caráter, para que as pessoas venham a reproduzir o mal, a malignidade, a destruição. Então isso ele fez, ele deturpou o mal que Deus criou como consequência, como justiça e como juízo. Você quer ver? A consequência do pecado é a morte. A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Aí entra um atributo de Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. É amor. Então Deus ama o pecador. Deus não ama o pecado. Não é conivente com o pecado, mas ele ama o pecador. Mas quem morre sem arrependimento e sem reconhecer a Cristo como Salvador, ele vai receber o salário dele. Todo mundo vai receber um salário. Ninguém vai ficar sem salário. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, o salário de Cristo é a vida. Então, se você escolher a Cristo, quando você morrer, você vai receber a vida como salário e não a morte. Mas se você não receber a Cristo e permanecer nos seus atos errôneos, então o seu salário será a morte. Então, todo mundo vai receber um salário. Então, a justiça de Deus, Deus é amor, Deus quer salvar o pecador, mas ele também é justiça, justiça. Então, a justiça de Deus faz com que ele aplique esse mal como consequência, como juízo, como justiça. Ou seja, parece que é mal pegar uma pessoa e lançar no lago de fogo, mas esse mal é um instrumento de justiça de Deus. E não tem como ele fugir disso, mesmo Deus amando a sua vida, amando a minha vida, se nós não nos prostarmos e andarmos diretamente na direção de Deus, ele vai aplicar este mal como justiça na nossa vida, nos lançando no lago de fogo. E aquele que não foi achado o nome no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, junto com Satanás e os seus anjos. Então olha aí, então Deus criou o mal mesmo. Mas não é esse mal que nós conhecemos. Esse mal que foi
deturpado pelo diabo. Ele deturpou até o mal, deturpou e faz com que nós achamos que todo esse mal que existe, essas matanças, essas disseminações, que Deus é o culpado. Não, Deus não é culpado, não. Quem é culpado é esse indivíduo aqui, ó, que fica agindo na mente humana, fica aí cegando o entendimento das pessoas para que elas pratiquem este mal conturbado pela própria pessoa do diabo. Olha aí, então, Deus cria o mal, Deus criou este mal, é dele. Então você já entendeu qual é o mal que Deus criou, né? É só uma pincelada. Nós vamos tratar melhor desses assuntos em matérias aí que nós iremos fazer. Governo. O diabo também ele exerce um governo. Então, nós vamos entender como ele governa. Porque ele está aí governando sobre a terra. Ele está aí coordenando. O camarada é tão afoito que ele pegou Jesus na tentação de Cristo, lá me falha a memória, em Lucas capítulo 4, é Mateus 4. Não vamos falar sobre isso, é que me veio na mente agora. Que ele pega e diz assim, ó, leva Jesus até um alto monte, mostra todos os reinos da terra e fala, tudo isso aqui eu vou te dar, se prostrado me adorar. Ele está dizendo para Jesus que ele tinha o controle de tudo. Tudo isso eu te dou se prostrado me adorar. Então, irmão, nós temos que entender. Esse camarada aí, estas hostes infernais da maldade, estão aí para tentar nos destruir. E você tem que conhecer esse mundo espiritual para se defender. Viu? É assim que funciona. Como ele governa? O governo dele. Vamos ler aí, Efésios. Abre a sua Bíblia aí. E vamos ler lá em Efésios. Por aqui. Efésios, capítulo 6. Abre aí. Efésios 6. Deixa eu abrir aqui. Foi, desconectou, conectou. Aí. Ok, está transmitindo, gente? Está tudo em ordem? Alguma coisa aí? Efésios capítulo 6, vamos ver isso aí? Efésios capítulo 6, vamos ver isso aí. Ó, vamos abrir aqui a Bíblia, Efésios capítulo 6. Como ele governa. Efésios capítulo 6, versículo 10. Abriu aí? Olha aí. Quando Paulo escreve esta carta aos nossos irmãos em Efésios, quando ele escreve essa carta aos Efésios, ele cita aqui no capítulo 6, a partir do versículo 10, onde Paulo diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Então, ele vai falar que nós não temos que lutar contra o sangue e contra a carne, mas contra os principados, contra as potestades, príncipes das trevas e as hostes espirituais da maldade. Contra eles que nós temos que lutar. Paulo está nos dando a entender que existe no mundo espiritual, existe uma organização do mal para tentar nos destruir. Existe uma organização demoníaca, né? E que é demônio? Vamos lá. O que é demônio? O que vem a ser demônio? Existem vários conceitos sobre o demônio. Existe um conceito dos demônios dizendo que o demônio são espíritos sem corpos de habitantes de uma raça pré-adâmica. Existe uma teoria, ó,
teoria. Existe uma teoria que os demônios são pessoas que viviam antes de Adão, junto com Adão ali, no Éden, antes dele ser expulso do Éden. E tinha ali umas pessoas que viviam ali na terra, uma raça pré-adâmica, que se constituía de criaturas físicas, as quais, pela rebelião de Lúcifer, sofreram a perda de seus corpos materiais, tornando-se espíritos sem corpos, denominados demônios. Então, que existia esse pessoal, antes de Adão, que viviam na terra, no reino mineral, e ao se rebelar contra Deus, perderam seus corpos e se tornaram demônios. Esta é a primeira teoria, que os demônios são os pré-adâmicos, antes de Adão. Essa teoria. Tem uma outra teoria também que diz que os demônios não são essas pessoas pré-adâmicas. E os demônios são seres gerados na relação de anjos com mulher antediluvianas. E antes do dilúvio, os anjos desceram, tiveram relações com mulheres, e aí os filhos, essa geração que nasceu, que são os demônios, que são os demônios. Tá? São muito poucos os teólogos que defendem essa teoria, mas existem alguns teólogos que defendem essa teoria, que os demônios são filhos de anjos com mulheres terrenas que geraram os demônios, ok? Essa é a segunda teoria, tá? Essa é a primeira. A segunda, que são filhos gerados de mulheres com anjos. Isso é antes do dilúvio. Antes do dilúvio. Então, essa seria uma segunda teoria. Tem também uma terceira teoria que fala que não, nem são os pré-adâmicos e nem são antediluvianos. E os demônios são simples nome dado a certas enfermidades, que os demônios não são reais. Os demônios são algumas enfermidades que atormentam uma pessoa, e essa enfermidade são os seus demônios. Então, mostra o demônio como uma enfermidade que incapacita o homem. Essa é uma terceira teoria. Que os demônios são enfermidades que atormentam o homem. Ok? Então, existe essa teoria que os anjos, e os demônios, aliás, que os demônios são enfermidades que atormentam o homem. Então, eles não são reais. São instrumentos de enfermidades e doenças que atingem o ser humano, e essas enfermidades aí são os demônios, que cada um tem o seu demônio. Tá? Para ficar mais simples. Cada um tem o seu demônio. Essa aí é uma teoria. Existe também outra teoria que diz que os demônios são espíritos de homens malvados que já estão mortos. E estes homens muito maus, quando morrem, e a sua alma se desprende e eles se tornam demônios. Então essa teoria diz que os demônios são espíritos, pessoas más mortas. Olha, esses demônios são espíritos de pessoas más mortas. Então, e essa pessoa má, quando morre, o seu espírito vira demônio e fica aí na terra atormentando aqueles que estão vivos. Essa é uma teoria. Mas
o que a Bíblia afirma que são os demônios. O que a nossa Bíblia nos mostra que são demônios? Bom, a Bíblia nos cita que os demônios são seres espirituais com personalidade e inteligência. Então nós entendemos, através da palavra de Deus, que os demônios não são essas histórias aí não. E os demônios são seres espirituais com inteligência. São pessoas, são seres pessoais, eles têm personalidade e eles possuem inteligência. Eles são súditos de Satanás e inimigos de Deus e dos seres humanos, né? São malignos, destrutivos e estão sob a autoridade de Satanás. Mateus capítulo 4, versículo 10. Várias passagens corroboram com isto, que eles produzem a maldade. Então nós sabemos que os demônios são realmente seres foram criados que estão em discordância com o nosso Deus divino, com o nosso Yahweh, e eles estão atuando para denegrir o homem da presença de Deus. Eles são reais. Os demônios, eles não são uma força motriz que está por trás da idolatria. Eles não são só uma força. Não, eles são reais e estão por trás de toda a idolatria, assoprando na mente do homem para idolatrar espíritos malignos ou deuses criados por eles mesmos. Por que nós encontramos lá em Judas o arcanjo disputando com o diabo o corpo de Moisés? Você imagine, só imagine, porque lá também não nos dá muitas inferências, apenas uma passagem. É uma citação de que ele lutava contra Gabriel pelo corpo de Moisés, contra Miguel, desculpa, com o arcanjo, ele disputava o corpo de Moisés. Por que ele disputava? Imagine se os demônios conseguem ter o corpo de Moisés, como Moisés ele é idolatrado até hoje, imagine o que eles não fariam com isso. Então eles são inteligentes, eles são inteligentíssimos, estão armando ciladas, eles armam ciladas. A Bíblia nos mostra que eles armam ciladas. Então a Bíblia nos mostra esses demônios desta maneira. Os demônios são parte das potestades malignas. O cristão tem que lutar continuamente contra eles. Os demônios podem habitar no corpo dos incrédulos e constantemente o fazem. Vemos aí pessoas que estão realmente com o demônio no corpo. Tem que se expulsar o demônio, porque o demônio ocupa aquele lugar na vida daquela pessoa que não teme a Deus, que não tem o Espírito Santo, aquela pessoa que vive a sua vida erroneamente. Ela pode se tornar uma morada de Satanás. Então, hoje uma irmã me perguntou assim, pastor, existe filhos do diabo? Porque eu vi uma pessoa chamar aquela ali é filha do diabo. Existe filho do diabo? Veja bem, irmãos, eu respondi para ela o seguinte, irmã, filho do diabo, literalmente, não existe. Tem pessoas que estão assistindo filmes aí, estão achando que o diabo pode fazer um filho humano. Ele não tem esse poder de criação, meu irmão. Se ele tivesse, ele tinha criado, era um exército. Agora, se você falar filho do diabo, porque ele foi adotado pelo diabo, no sentido dele praticar as obras do diabo, dele ser discipulado pelo diabo, por ele viver impregnando na sua vida os feitos malignos, destrutivos, e comendo cadáveres, e entrando no cemitério, sendo filho do diabo, porque ele segue uma liturgia diabólica, aí eu concordo com você. Aí ele é filho do diabo. Não filho literal, mas um filho por adoção espiritual, assim como nós nos tornamos filhos de Deus espirituais, por termos esta aliança, esse contato com Deus. Também existe o filho do diabo espiritual que faz esta aliança, esse contato, essa comunhão com o diabo. Então tem também, né? Então aí nós vemos que isto acontece. Então nós temos que tomar muito cuidado, tá? Existem várias teorias sobre os demônios,
mas nós ficamos com a palavra de Deus, com a Bíblia. Eles estão atuantes, eles são reais, há sinais, vestígios das manifestações deles, e nós não podemos desprezar. Bom, então, depois nós vamos entrar mais, nós não estamos fazendo a matéria de demoniologia, então eu não quero me aprofundar muito nisso. Mas eu quero apenas falar, né, como nessa matéria de angelologia que nós estamos falando do governo deles, como eles atuam, né? Como eles atuam. Nós não vamos entrar em profundidade da atuação deles, porque nós vamos ter matérias mais na frente que vamos abordar melhor e com mais profundidade, principalmente em médio bacharel. Então, nós sabemos que há uma organização, assim como há uma organização no céu de anjo, arcanjo, serafim e querubim, há também uma organização maligna, tá? Maligna. Olha aí, a terra, ó, terra, tá aqui a terra, ó, você está morando aqui, terra, né? Temos aqui o planeta Terra, e aí você já sabe que temos aqui o Uranus, que é o primeiro céu. Temos o Mesoranos, já decorou isso? Mesoranos e o Eporanos. Esse Eporanos é o céu dos céus. O céu dos céus. Ok? É o Eporanos, é o céu de Deus, é onde Deus está. O Auranos nós vemos de dia, então o Auranos nós conseguimos ver de dia. Você sai de dia na rua, você olha para o céu, você está vendo o Auranos, é o primeiro céu. O Mesoranos nós enxergamos à noite, você sai à noite na rua, você vai ver o Mesoranos. Porém, o Eporanos, o céu de Deus, você não enxerga de qualquer jeito, porque este céu só se pode ver espiritualmente. Tá? Só pode ser visto espiritual. Então temos aí o Auranos, Mesoranos e o Eporanos. E nós sabemos que o trono do diabo, nós já falamos sobre isso nas aulas passadas. Se você não assistiu a primeira, segunda, terceira e quarta aula, entra no nosso canal do YouTube e veja aí as outras aulas. Então, o trono dele está no Mesoranos. Ele habita o Mesoranos, ele e sua legião. E aí, em Efésios, quando Paulo escreve aos Efésios, Paulo dá uma revelação dizendo da organização que eles têm. A organização que eles têm. Olha a organização deles. Ele diz o seguinte: pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades, príncipe das trevas e as hostes espirituais da maldade. Ó. Fala o seguinte, ó. Principados, ó, potestades, príncipes, ó, príncipes, plural, príncipes das trevas, e as hostes espirituais da maldade, ó. Hostes espirituais da maldade. Então Paulo qualifica estes seres que não estão agregados a Deus, eles estão livres, mas não estão debaixo da ordem de Deus, não estão respondendo a Deus, eles estão destituídos da glória, da presença, do poder, da unção de Deus. São os seres celestiais que perderam a sua luz, o seu brilho, e tem os bons, que são os santos anjos eleitos de Deus, que permaneceram fiéis. Esses aqui, eles têm comunhão, tem contato, tem luz, tem brilho, tem autoridade dado por Deus,
fazem a vontade de Deus, acampa ao redor daqueles que o temem, livra do mal, são conservos dos homens na terra para ajudar, para trazer a mensagem de Deus, a resposta de Deus, são os mensageiros de Deus, são os ministros de Deus, são os labaredas de fogo de Deus que traz a palavra, mas tem também esses aqui que vivem no Mesoranos, são coordenados por diabo de uma maneira bem administrativa. Ele é bem administrativo e coordena principados, potestades, os príncipes das trevas e as hostes espirituais da maldade. Ele faz essa coordenação. Olha aí, quando nós lemos aqui, nós vemos que primeira categoria, principados, principados. Não vai dar para nós falar tudo porque o tempo é corrido. Principados, vamos dar aqui uma síntese. Principados, segundo aí o dicionário, segundo o nosso dicionário, principado são território ou estados governado por príncipe ou princesa. No grego, arche, autoridade governante, domínio. Autoridade governante, domínio. Esta casta, segundo Jesus, ela só sai com jejum e oração. Então, os principados, eles são governantes, governantes. Eles atuam em governos, eles atuam em governos, em países. Cada país tem um principado, que está lá para coordenar toda a influência do mal sobre o país. Ele exerce governo, principado, ele exerce governo. E existe essa casta, e essa casta de principado, irmão, não é qualquer comedor de feijão que chega e sai no nome de Jesus, não. Os próprios discípulos não conseguiram expulsar essa casta. E o próprio Senhor Jesus, você pode ver lá em Lucas, no capítulo 9, 37, eu não vou ler porque não dá tempo. Jesus diz, olha, esta casta de demônio só sai com jejum e oração. Essa casta aí, ele está falando de essa qualidade de demônio, essa estirpe, só sai com jejum e oração. Isso aí não é só você chegar em nome de Jesus sai, porque tinha lá os outros demônios que eles chegavam em nome de Jesus sai, e eles ficavam todos alegres porque os demônios saíam, mas esta casta é só com jejum e oração. Depois ele fala sobre as potestades, no grego exousia, que é uma autoridade e poder delegada, são subordinadas ao príncipe, eles agem em territórios, em estados, cidades, clubes, prisões, territórios. Então, essas potestades aqui, são territoriais, olha aí, territoriais. Enquanto os principados são governamentais, as potestades são territoriais. Existem territórios que é uma potestade que está lá. Às vezes você vai aí em lugares que há uma influência muito forte, tem uma potestade que ela é territorial, ela ocupou aquele território, ela coordena tudo, ela manda, ela determina, ela delega ali, eles têm poder delegado pelo diabo aqui, que é ele que delega, ele fica coordenando. Esse camarada aqui, tem gente que pensa que o diabo está em todo lugar aqui na terra. Tá não, irmão, mentira dele. Ele está coordenando lá, está coordenando. Mas são os demônios deles, os adeptos dele que estão trabalhando. E são tão mentirosos que cada um que você pega, ele fala que o nome dele é Lúcifer. Meu nome é Lúcifer. Aí tem um demônio aqui, o nome dele é Lúcifer. Aí vai expulsar o outro ali, ele também é Lúcifer. Aí tem o outro lá do outro lado do país, é Lúcifer. Aí todo mundo é Lúcifer?
Eu saiba, irmão, Lúcifer não é onisciente, nem onipresente, nem onipotente, não. Ele não está em todo lugar, não. Por quê? Porque os demônios querem que você acredita que Lúcifer está em todo lugar. Ele quer estar em todo lugar, ele quer aparecer em todo lugar, ele quer que você creia que ele é onipresente. Ele está firme, forte aí, mas não está não é ele não, viu? É mentira de Satanás. Quando o demônio fala para você que é Lúcifer e está lá sendo amarrado, não é ele não, é mentira, o diabo é mentiroso. Outra coisa, meu irmão, o diabo está brincando com a vida de muito crente, tá? Agora deixa eu falar sério com você. O diabo está brincando com muito cristão. O diabo, ele chega e ele toma uma vida por possessão e ele começa a falar: o pastor está em pecado, eu te conheço, eu te vi fazendo isso, fazendo aquilo. E tem gente dentro da igreja que ouve uma pessoa endemoniada e acredita no que ela fala. Meu irmão, o diabo é mentiroso, meu irmão. O diabo nunca vai falar a verdade. O diabo está tomando vidas, está aí abduzindo vidas, ele está possuindo vidas, é a palavra certa? Ele está possuindo vidas e está usando a boca dessas pessoas para falar que fulano não presta, que fulano está em pecado. E o membro é tão sem discernimento de espírito que está crendo que o que ele está falando é verdade. O diabo é mentiroso, você não tem que estar ouvindo o diabo, não. Tem lugar aí que eles estão até entrevistando, dá até o microfone para o diabo. Até o microfone para o diabo falar. Nós não tem que estar ouvindo o diabo, nem estar ouvindo espírito imundo. Ele não tem nada para falar para mim, irmão. Diabo manifestou, sai em nome de Jesus. Suma daqui em nome de Jesus. Eu te repreendo em nome de Jesus. Sai fora, vá para o lago do inferno em nome de Jesus. É expulsar, é determinar. Você não tem que dar ouvido para ele, não. Não acredita em nada que ele fale, porque ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Então eles não falam a verdade. Então para que você quer ouvir o diabo se ele só fala mentira? Agora, se você quer saber a verdade, só tem um que revela a verdade. É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele vai mostrar para você o que é e o que não é. Então, se eu pego um demônio, o demônio fala assim, tá lá eu e o irmão, aí o demônio endemoniado vira: eu conheço a sua vida, você está em adultério, está em pecado. Aí eu expulso o demônio e falo: irmão, confessa o teu pecado. Não, meu irmão, o demônio nunca vai revelar a verdade. Eu tenho é que orar a Deus, e o Espírito Santo que habita em mim, o Espírito Santo vai me mostrar se a pessoa está ou não cometendo falhas e erros em sua vida. Meu irmão, pelo amor de Jesus Cristo, não dê ouvidos ao diabo, não dê ouvidos a espíritos imundos, a hostes espirituais da maldade que só querem ver a destruição. E tem pessoas dando ouvido e estão aí perdendo amizades, estão até matando cristãos, estão até expulsando crentes, porque estão achando que ele está em pecado. E não é bem por aí, tá bom? Então, vocês têm que observar isso aí. Potestades são territoriais. Aí temos os príncipes das trevas. Os príncipes das trevas são dominadores deste mundo tenebroso. No grego, cosmocrator, governante mundial. Eles são responsáveis pelo ajuntamento dos projetos dos príncipes e principados e potestades. Eles fazem o projeto, meu irmão. Então, esses camaradas aqui, ó, os príncipes das trevas, são os projetistas. São os projetistas. Eles fazem os projetos para as potestades, os principados e as hostes espirituais. Eles ficam lá planejando como destruir uma vida. E depois temos aí as hostes espirituais da maldade, né, que já são aí os de baixa qualidade, que são os soldados do exército do mal, que estão aí entrando em tudo quanto é lugar, trazendo discórdia, divisão, trazendo brigas, trazendo aí dissensões e atuando na mente de um, na mente do outro. Então esses aí já estão por aí querendo fazer todas essas dificuldades. As hostes espirituais da maldade, do grego pneumáticos, são seres malignos da força do mal, e eles fazem o que? Eles trabalham em legiões,
em possessões e conseguem aí obter êxito na vida daqueles que estão sem Deus. Eles perturbam, trazem perturbação ao espírito humano e eles trabalham como legiões também, né? Então, ou seja, você sabe, na aula passada nós falamos sobre uma legião. Estava falando de anjos, a legião de anjos, e uma legião, segundo aí a coordenação do exército romano, são de 6.000 soldados. Então você imagine 6.000 hostes malignas no corpo de uma pessoa, né? Então não é pouca coisa, tá? Então temos aí o governo, como que eles atuam sobre a terra. Os principados que estão tomando conta aí no domínio de países, temos as potestades que são territoriais, que estão aí em cidades, bairros, hospitais, então são territoriais, em todo o país tem lá uma potestade territorial. Depois nós temos aí o príncipe das trevas, que são os que fazem os projetos para a atuação maligna sobre a terra, e as hostes espirituais da maldade, que estão espalhados aí nas casas, nas ruas, nos lugares aí para poder destruir a humanidade. Então, nós não vamos nos aprofundar muito, porque tem uma matéria de demoniologia que nós iremos fazer, mas só para você saber que existem os anjos maus, existem os bons, os maus estão livres, os maus estão atuando e os bons também estão atuando. Mas também existem os aprisionados, né? Tem também os anjos que estão aprisionados. Existe aí essa segunda classe de seres angelicais. Eles não estão soltos, eles estão aprisionados. E aqui, eles estão aprisionados. Vamos falar aí um pouco deles aí, que eles estão aprisionados. A palavra de Deus aqui, em Judas, olha aí, Judas, no versículo 6, vamos ler aqui, pegue a sua Bíblia aí e abra ela na carta de Judas. 1 João, Judas, no versículo de número 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Olha aí. Então aqui nós temos os que estão aprisionados. Segundo Judas, no versículo 6, são os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Então ele os tem reservado em prisões eternas. Então temos aqui o abismo, e lá no fundo do abismo, existe lá um lugar chamado Tártaro, no grego Tártaro. Nós vamos achar esta passagem, a palavra de Deus, em 2 Pedro 2,4, fala sobre esta passagem aí, o Tártaro. E eles estão lá presos, ó. Estão lá presos. Tem também os que estão aprisionados, ó, lá do Tártaro. E tem também os que estão aprisionados lá no rio Eufrates, né? Mas vamos lá. Apocalipse capítulo 9, vamos ver aqui, Apocalipse, abra sua Bíblia aí, vamos ler Apocalipse capítulo 9, e o versículo 1 e 2, ó. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo, isso na quinta trombeta, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, como a fumaça do poço, escureceram o sol e o ar. E aí esses demônios foram soltos. Meu Deus, irmão, são demônios de alta periculosidade, ó. Alta periculosidade. Periculosidade. Por isso estão presos. Se eles já estivessem soltos, olha aí,
E foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, verdura alguma ou árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Foi-lhes permitido não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscaram a morte e não acharão, desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. A aparência dos gafanhotos era semelhante a de cavalos preparados para a guerra. Sobre as suas cabeças haviam com que umas coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. Tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como os dentes de leões. Tinham couraças, e aí vai o relatório deles, né? E tenham sobre si um rei, um anjo do abismo, cujo nome em hebraico Abaddon, e em grego Apolion, passado é já um ai. Então esses camaradas que vão ser soltos, de alta periculosidade, eles têm aí, eles tinham um rei, tinha um anjo que era o rei deles. Nós vamos falar disso em outras matérias. Mas eles têm aqui um rei, um anjo. Né? Era o rei deles. E o seu nome era Apolion. Olha o que diz aí. Do grego é Abaddon. Aliás, em hebraico é Abaddon. E em grego Apolion. Ó. Hebraico, Abaddon. Em grego, Apolion. Tá? O latim é Apolim. Apolim. Ele tem a forma de um gafanhoto. Eu tenho certeza que você já assistiu Chapolin. Né? Chapolin tem o nome desse Apolim. Apolim. Você pode perceber que o Chapolin também tem as anteninhas, né? Parece um gafanhoto. É vermelho porque esse Apolion, ele é um demônio que vai ser solto, e ele tem essa... Nós vamos falar sobre isso em outra aula, mas ele tem também essa aparência. E o Chapolin, ele tem uma cauda que tem ali um cortado, né? Que dá a entender que ele é um gafanhoto. O personagem Chapolin é o personagem de um gafanhoto, chamado Chapolin. Então tem umas revelações proféticas também, que nós vamos ver mais para frente. Então temos aí esse rei deles que vai coordená-los quando eles forem soltos. Olha aí. Ó, 2 Pedro capítulo 2, olha o que diz a palavra de Deus aqui. Em 2 Pedro, no capítulo 2, 2 Pedro capítulo 2 e o versículo 4, olha o que diz aí. Pois, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então, tem aqui alguns anjos que estão aprisionados, são de alta periculosidade, e eles serão soltos ao tocar da 5ª trombeta da grande tribulação. Meu irmão, forte, hein? Isso aqui vai ser muito sério. Então, nós temos aí as duas classes de seres celestiais, os livres e os aprisionados. Os aprisionados que estão registrados, que estão lá no Tártaro, no poço do abismo, né? Que em hebraico eles têm um rei, que no hebraico é Abaddon, do grego Apolion, e serão soltos no dia do juízo, são de alta periculosidade, estão aprisionados. Então eles não estão atormentando a terra hoje, eles estão aprisionados. Temos aí os maus, que estão livres, que fazem parte dos livres, que estão aí numa batalha estratégica com a terra espiritual. E temos os bons, que são os santos anjos eleitos de Deus, que também estão livres, mas estão em concordância com Deus, enquanto que os maus estão em discordância com Deus. Até aí tudo bem? Tranquilo? Deu para acompanhar? Deu para acompanhar? E aí, para nós encerrarmos aí a nossa matéria, vamos falar que todos estes, tanto os maus que estão livres, e tantos que estão aprisionados e serão soltos na grande tribulação, e o final deles ocorrerá no juízo final, quando
na dispensação da plenitude, quando todas as coisas convergirem em Cristo e Jesus vier como Rei vencedor e grande trono branco estiver já julgando com juízo todos os povos e todas as pessoas, aonde até os mares terão que devolver os seus mortos. E aí sim, no final de tudo, de toda essa dispensação da plenitude, todos esses seres que estiveram contra o próprio Deus, todos estes seres que estiveram com este mal em seu interior, eles então serão todos lançados no lago de fogo, né? Encontramos aí a palavra de Deus dizendo que eles serão lançados no lago de fogo, tá bom? Então este é o fim deles, de todos eles. Está aí mais uma matéria sintetizada, nós sintetizamos essa matéria de angelologia para fazer em uma semana, porque está bem sintetizada, irmão. Essa matéria é matéria para nós termos aí um mês de aula para aprofundarmos em vários pontos que não deu para nós aprofundarmos, mas que nós iremos aprofundar aí no médio bacharel, nós iremos entrar em vários assuntos. Então, meu irmão, fique aí com esta aula e a partir de segunda-feira a nossa prova, né, nosso questionário para sabermos aí do aproveitamento estará disponível aos irmãos e amanhã já colocaremos aí a próxima matéria. Segunda-feira vamos começar com Cristologia, então não perca. A semana que vem nós vamos falar só sobre Cristologia, aí vão todas as matérias entrelaçar de novo, muitos assuntos nós vamos retomar, então nós temos ainda muitas matérias pela frente. Se eu não me engano, esta vai ser a 7ª matéria que nós vamos começar, e são um total de 24 matérias. Então fique conosco aí e esteja aí participando das nossas videoaulas, ok? E matricule-se no nosso curso de hebraico, que nós vamos começar muito em breve. Depois que nós fecharmos as matrículas, nós não vamos mais receber ninguém no curso, tá? Esse curso de hebraico será fechado. Esse curso que nós estamos fazendo de teologia básica é o nosso projeto Teologia para Todos. Então ele está bem sintetizado mesmo, está bem sintetizado. Muitos assuntos nós vamos tratar posteriormente. Deus abençoe sua vida. Que esta aula sirva para que o seu enlevo espiritual possa crescer diante de Deus e você entender tudo o que está acontecendo ao seu redor. Nós queremos que Deus cresça em você, em mim, em nós, para que nós possamos fazer a vontade de Deus. Deus abençoe sua vida e até segunda-feira na nossa próxima aula de Cristologia. Deus abençoe, fique com Deus.